Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Beleza pura? Canal Fatos e Crimes na área. Bom, gente, nesta noite vou falar sobre o forte terremoto que atingiu o Marrocos. E eu vou falar no horário de ontem do Marrocos, porque o horário do Brasil não me lembro quando que a notícia saiu. Mas me lembro muito bem que eu estava assistindo o Jornal Nacional ontem e eles falaram sobre um forte terremoto que tinha acontecido no Marrocos. Aí é o seguinte, gente, é como o terremoto da Turquia que eu acompanhei ao começo desse ano, porque as imagens do terremoto elas só vão aparecer no dia seguinte. No dia seguinte eu consegui ver o tamanho do estrago que esse terremoto causou no Marrocos. Bom, gente, aí que tá a diferença. Eu já tenho um bom pouco de estudo, ou por que que eu já tenho um pouco de estudo sobre terremoto. Eu me lembro que um tempão atrás eu acompanhei o forte terremoto que aconteceu na Indonésia em 2004. 2004, 2005 por aí. 2004 na verdade, só que a edição da revista Veja foi sair em 2005. E esse terremoto, ele foi tão forte que me levou a eu fazer um monte de estudos. Por quê? Porque a primeira coisa, o terremoto eu já sabia que existia, porque eu já tinha uma noção básica para quem acompanhou o terremoto na cidade de Ban, no Irã em 2003, que praticamente dizimou uma cidade inteira de Ban, no Irã, matou um monte de gente. Não sei se eles conseguiram recuperar todos os mortos que tinha, mas eu já tinha uma noção. E a outra noção foi de um terremoto que aconteceu na Índia em 2001, que arrasou uma parte da Índia. Uns vilarejos praticamente virou uma cena de guerra. Um terremoto acho que foi de 7,3, se eu não me lembro naquela época, que arrasou uma parte da Índia e destruiu todos os vilarejos possíveis lá na Índia. Aí, gente, já tem uma noção já do que fala sobre a questão de terremoto, por quê? Porque, na verdade, essa noção que eu tenho, ela é uma noção básica da tragédia que isso gera. Então, isso daí gera uma catástrofe sem tamanha e geral. E eu tô falando para vocês aqui porque alguma noção já tem. Bom, o do Marrocos, pelo que eu soube, as placas tectônicas elas são africana e euroasiática. E pelo que eu soube, ela é uma placa. O que tremeu foi a placa africana. Bom, gente, deixa eu fazer uma noção para vocês aqui. É o seguinte: tem a placa africana de um lado e a placa do euro-europeia de um outro lado. Então vamos supor, é duas placas, uma para o lado do Marrocos e a outra para o lado da Europa. Aí deu um tremor de terra tão forte a placa africana que automaticamente a Argélia, que é um país também africano, a Espanha, que é um país da Europa, e Portugal sentiram o forte terremoto também. Então foram os três países que sentiram e uma parte também da Europa, pelo que eu fiquei sabendo. Seria essa parte da Europa, seria a Portugal e Espanha. Aí eu tenho uma noção do que aconteceu básica para vocês, porque essa noção eu já tenho, porque eu já estudei sobre placa tectônica, manto e crosta. É a crosta
crosta terrestre ela é uma parte da Terra e o manto ele queima 24 horas. Ou seja, é o chamado Anel de Fogo do Pacífico. Gente, essa semana vocês vão aprender um pouco sobre falha geológica. Marrocos tem uma falha geológica e esse terremoto foi causado porque automaticamente as fissuras, as rachaduras dessa falha, elas se moveram, elas se mexeram e deu esse forte e poderoso terremoto que matou até agora 2.000 pessoas. Bom, eu vou continuar acompanhando e durante essa semana, eu publiquei uns vídeos hoje, e durante essa semana eu vou falar durante a semana inteira sobre essa tragédia que ocorreu lá no Marrocos. Bom, gente, até daqui a pouco.